Histórias da Copa nem só de golaços, craques e histórias redentoras. Vive o maior torneio de futebol do mundo, pela taça, vale tudo. Dentro e fora de campo, antes do pontapé inicial ou após o apito final, de batalhas dentro das quatro linhas a incidentes diplomáticos, as polêmicas da Copa já abalaram o orgulho e o bom senso de muita gente. Arquivo F. A final da Copa de 1930 teve uma picuinha infantil. Era a época romântica do futebol e o torneio não tinha bola oficial. Então, o anfitrião Uruguai e a Argentina se recusavam a usar o material do rival. A solução? 45 minutos com uma bola, 45 com outra. Arquivo, Folha. Imagem. Bicampeões mundiais. Os brasileiros superaram o complexo de vira-lata diagnosticado por Nelson Rodrigues. Foram além. Para a Copa de 1966, os dirigentes da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, ancestral da CBF, desenvolveram um complexo de grandeza. Arquivo, Folha. Imagem. Os cartolas viam em qualquer ação dos ingleses, donos da casa, uma tentativa de sabotar a busca pelo tri. Durante a preparação da seleção, uma equipe da BBC que veio ao país ver os treinos foi acusada de espionagem. Rolou até agressão no estacionamento. Felipe Dana. As desavenças entre brasileiros e ingleses envolveram até mesmo duas bebidas tradicionais dos dois países. Quando avisados de que seria instaurado o controle antidoping, os cartolas da CBD, em tom paranoico, questionavam se o café estava proibido. Arquivo Folha. Na nossa opinião, o chá é um estimulante mais forte que o café. Então, se nossos jogadores não puderem tomar café, os ingleses deveriam ser proibidos de tomar chá durante o torneio. A rixa entre sul-americanos e europeus chegou ao ápice em 1966, com Inglaterra x Argentina, pelas quartas. Um dos duelos mais violentos das Copas de Telegraph não foi bem um jogo de futebol, mas um incidente internacional. Relato do jornal The Observer, sobre o confronto The Observer-Rating. O capitão argentino foi expulso e levou 9 minutos para ser retirado de campo. Após a vitória inglesa, um argentino agrediu o árbitro e outro urinou nos túneis. Já o atacante Ortega cuspiu no rosto de Henri Cavan, vice-presidente da FIFA, em inglês. Ao Sport Uton, archive pancadaria em verde e amarelo. O Brasil também esteve envolvido em quebra-pau homérico. A Batalha de Berna contra a Hungria, em 1954, na Suíça. Pilhanda. A seleção encarou aquela partida como uma final antecipada, dando e recebendo pontapés. Até o classudo Nilton Santos foi expulso. O clima só piorou ao apito final, com derrota por 4-2. Teve jornalista brasileiro agredindo um policial suíço, e imagem que virou capa da revista Paris Match. Reprodução Paris Match. O craque Puskás, lesionado e fora de jogo, deu uma garrafada no zagueiro Pinheiro, que teve a testa aberta. Já o técnico Zezé Moreira atirou uma chuteira no rosto do ministro húngaro Gustavo Sebes. Nenhum brigão foi punido pela FIFA. A AFP. A imprensa não foi lá muito criativa ao retratar os embates campais em Copas do Mundo. Em 1962, os donos da casa chilenos e os italianos, após uma guerra campal interminável, fizeram um primeiro tempo de 72 minutos. A partida ficou conhecida como Batalha de Santiago. Reprodução. A Itália perdeu a calma quando Mário Davi foi expulso após dar voadora em Leonel Sanches. Detalhe: antes, o mesmo Sanches, filho de boxeador, havia acertado um soco em Humberto Machil, quebrando seu nariz. Nem advertência recebeu. O Chile venceu por 2-0. Reprodução. Nem sempre a temperatura esquentou em razão de violência. Houve pactos de não agressão que também geraram uma gritaria que só a Alemanha esteve envolvida em alguns desses casos. O mais emblemático foi a vitória sobre a Áustria por 1-0 em 1982. O placar foi precisamente aquele que os vizinhos precisavam para avançar à segunda fase, eliminando a surpreendente Argélia, que havia batido a Alemanha por 2-1 na estreia. Jornais da Europa toda, inclusive alemães, trataram a partida como uma vergonha. É uma desgraça e não tem nada a ver com futebol.
Nem todo fim justifica os meios. Eberhard Stanjek, comentarista do canal alemão ARD. Torcedores protestaram à frente do hotel da seleção em Gijón, e o que os atletas fizeram? Jogaram bexigas d'água em suas cabeças. A FIFA não pôde tomar nenhuma providência contra a Alemanha e Áustria. Mas, a partir do México 1986, os jogos encerrando grupos foram realizados de forma simultânea, uma tentativa de inibir tramóia, ou de pelo menos reduzir as chances de que acontecessem. FIFA via GT Imagens. O homem mais procurado. Se juiz é pressionado em qualquer pelada, não seria em Copa do Mundo que eles seriam poupados. O título de árbitro mais infame cabe ao equatoriano Byron Moreno, após Coreia do Sul x Itália em 2002. Os donos da casa venceram por 2-1. Apoto, Elise Amendoia na prorrogação. Moreno anulou o que seria o gol de ouro de Tomasi. O equatoriano foi capa em todos os jornais italianos. 4 meses depois, seria banido pela FIFA. Em 2010, virou oficialmente caso de polícia ao ser preso no Zoá com 6 kg de heroína. Reprodução. Nem sempre o que rola no gramado está às claras. Há incidentes que só vêm à tona anos depois. Como o caso da água batizada entregue pelo massagista da seleção argentina ao lateral branco em duelo pelas oitavas de final da Copa de 1990, na Itália. Reprodução. Miguel Di Lorenzo deu ao brasileiro água contaminada por soníferos. O jogador, principal cobrador de faltas da seleção, sentiu os efeitos no final do primeiro tempo e só melhorou na segunda etapa. A história demorou a ser revelada, por Maradona, com deboche. GT Imagens. Nenhum ser humano ia imaginar que ia ter uma trapaça dessa. Fiquei sabendo depois de 3 meses. O Ruggeri, zagueiro argentino, me falou. Depois do jogo eu falei. Todo mundo ironizou. O cara quando perde não tem razão, não é? Branco, que sofreu o golpe GT Imagens. O doping de Branco foi involuntário e prejudicial ao seu rendimento. Na história das Copas, porém, há espaço considerável para se especular sobre o uso planejado de substâncias que melhorem o desempenho dos atletas. O exame antidoping só começou em 1966. Ao Sport Utum, Archive em 1962, no Chile. O legendário Alfredo Di Stefano, argentino naturalizado espanhol, falou abertamente a respeito do uso dos chamados estimulantes. Em sua concepção, não havia problema nenhum. A declaração, partindo de quem veio, gerou incômodo generalizado. AFP. Faxineiros suíços que faziam limpeza do estádio de Berna, palco da vitória alemã por 3-2 sobre a Hungria, encontraram ampolas quebradas no vestiário dos campeões. Documentário do canal alemão ARD afirmou, em 2004, que alguns jogadores usaram estimulantes. O jornal inglês Sunday Times denunciou que a Federação Argentina, anfitriã, burlou os testes antidoping. Os jogadores usavam anfetamina, mas outros homens, contratados só para fazer xixi no lugar dos atletas, que eram testados. GT Imagens. História da Copa. Créditos. Reportagem: Giancarlo Giampietro. Edição: Bruno Conde Duarte, Natália Marcela.